Olá, hoje vamos falar do meu santo protetor, de Santo Antônio. Santo Antônio, que nasceu em Lisboa. Os portugueses sempre dizem, ele não é de Pádua. Nós dizemos que é de Pádua, porque ele morreu em Pádua, mas sua cidade natal é Lisboa. E eu queria dizer a vocês que, na verdade, ele é atribuído ao casamento, né? Quando se pensa, sabe quem é o santo casamenteiro? Santo Antônio. Na verdade, aqui na Itália é também conhecido como o santo que acha as coisas perdidas. Padroeiro de Portugal, do Brasil, protetor das mulheres grávidas, dos enfermos, santo das enfermidades, né, das doenças, das chagas do corpo, porque Santo Antônio teve problema muito sério, um edema no corpo inteiro. E é interessante porque, principalmente no Sul-América, né, do México ao América do Sul, tem essa tradição também em Portugal, e que ele é um santo casamenteiro, mas na verdade pode até ser que ele ajuda, né, tudo que você pede com fé, mas que ele acha as coisas perdidas, mas o marido nunca foi perdido. E tem uma imagenzinha, eu tenho essa aqui pequenininha dele, mas existem umas que vende que você tira o menino, exatamente porque tem umas simpatias que arranca o menino, Santo Antônio, se não me der um marido, eu tiro o menino, não te devolvo enquanto achar um marido. Essas coisas assim que eu não sou muito a favor, né? Mas existem e eu acho super engraçado. Até postei hoje, que eu vi, foi a festa dele, né? Postei no Instagram, no meu Facebook, mas eu acho que fiquei emocionada no falar, que eu estava voltando do convento, né? Da festa dele, e que tinha uma história que eu vou até finalizar para vocês, para quem assistiu, agora vai saber a parte final. Que ele também é dito santo do casamento, que existia uma moça, uma donzela na cidade de Nápoles, e naquela época, imagina, Santo Antônio, ele nasceu no dia de Nossa Senhora de Assunção, né, dia 15 de agosto, ele morre dia 13 de 1231, período medieval. Para arrumar um casamento, quer dizer, para casar, tinha que pagar um dote e tinha que já ter o corredo pronto. O corredo é um enxoval. Imagina, a mocinha pobre, não tinha como pagar, dar o dote pro casamento. E aí ela resolveu pedir a Santo Antônio. Quando ela foi dormir, adormeceu no dia seguinte na cabeceira da cama, ali no seu criado mudo, apareceu um papel. Era uma espécie de bilhete. Ela abriu esse papel e estava escrito que ela tinha que levar no comerciante para pesar, e o peso daquele papel era o dote que ela tinha que receber, era o que o comerciante tinha que pagar para ela. Achou estranho, mas pela fé levou. Chegou lá na mercearia, falou, olha, me pesa este bilhete. Ele abriu e leu, falou, nossa, tem aqui escrito a quantidade do peso, é o dinheiro que eu tenho que dar para você, na época eram os escudos, né? Vamos pesar esse papel. Daí pesou o papel, foi estranho, né? A balança, não sei, a gravidade e ao mesmo tempo a fé da moça, Santo Antônio intercedendo, chegou a 400 gramas, né? E aí ele lembrou-se que ele estava devendo 400 pãezinhos aos pobres. Olha só como as coisas vão encaixando, né? E aí ele falou, então eu vou te dar os 400 escudos de prata para a moça, né? Porque foi o prometido, ele duvidou, então cumpriu. E aí ele lembrou que ele tinha que dar os pãezinhos. Santo Antônio, nós temos todas as terças-feiras, entregamos os pães aos pobres, e na festa dele tem um pãozinho de Santo Antônio, que para uma oferta da igreja, ou mesmo de doações, é feito inúmeros pãezinhos abençoados que você dá a uma pessoa que está precisando de um pouco de amor, de carinho, às vezes até um doente, olha, esse é o pãozinho de Santo Antônio, né, fica para você. E aí esse moço se converteu e a moça pegou os 400 escudos de prata e pagou o dote e casou-se, né, dando o dito casamenteiro. É interessante, assim, tem muitas histórias atribuídas, porque Santo Antônio, ele foi o santo da história mais rápido a ser canonizado pelo Papa Gregório IX. E o mais interessante, o Estado Pontifício não era só em Roma, como hoje, né? Roma ainda não tinha sido unificada. O período medieval, das cruzadas, era um período muito difícil, inclusive as ordens divididas.
Santo Antônio faleceu aos 36 anos. E naquela época já tínhamos o Francisco de Assis, né? O pobrezinho de Assis, eu ouvia falar muito dele. Foi quando esse menino nasce em Lisboa. Aos 15 anos ele entra para o convento em Coimbra. E dali ele é convidado para vir para a Itália, né? Só que no momento que ele vem para uma cidadezinha, né? E chamada Forlì, por isso que muitas pessoas o conhecem como Antônio de Forlì e não como Fernando de Bulhões, que é o nome do batismo dele. Ali São Francisco tinha mandado em missões vários franciscanos para tentar converter o sultão em Marrocos, e lá eles foram martirizados. Ele ficou tão impressionado com aquela passagem porque esses franciscanos, alguns voltaram para contar o que aconteceu e voltaram para essa cidade onde ele se encontrava. Dali ele já pediu para ser batizado como Antônio e passou cerca de 8 anos. Dali ele foi para outra cidadezinha que fica, Forlì, que fica na Emília-Romagna, onde existiu o Sermão dos Peixes. E lá onde ele estava nessa cela tinha uma biblioteca e ele ficou cerca de 8 anos estudando. Dali que ele passou a estudar teologia e ele já tinha o dom da palavra. Quem ouvia os seus sermões, ele ficava impressionado com Antônio, da maneira que ele se expressava, né? O dir das pessoas. E ali também nessa passagem aconteceu também o Sermão dos Peixes. Quando ele vai pregar para os hereges, aí se viraram, então eu não quero ouvir esse Antônio, sei lá quem que é esse louco que diz que Deus é acima de tudo e não sei o que, e viraram as costas. Ele falou, bom, vocês não querem me ouvir? Se virou para o mar Adriático, eu vou falar aos peixes. E os peixes, parecia uma piracema, né? Vieram à tona ao ouvi-lo, a natureza se manifestando ao ouvir, não só com fome das coisas materiais, mas do lado espiritual de ouvir a palavra de Deus. E aí depois ele teve outras passagens na vida dele. Ele foi à França, passou por Bolonha, Vicenza, outras cidades da Itália e voltou. Foi na cidadezinha de Spoleto. Aí ele soube que quando ele estava, que teve até um barco que foi naufragado na Sicília. Dali ele ficou sabendo que ia ter um encontro que ia reuniu mesmo cerca de 3.000 franciscanos, ali onde eram as cabanas onde eles viviam, hoje é a Porciúncula, né? A pequena porção de Assis. E ele queria muito ir para esse encontro, porque ali iam escolher alguns grupos para poder formar as ordens e ir pregando, dividindo em grupos. Gente, de Messina, Sicília é pequenininha, uma ilha. Dali, eles atravessaram o mar Mediterrâneo, eles foram subindo até chegar em Assis. Quilômetros que hoje, para dizer, porque ali tem que atravessar os Apeninos, as montanhas, olha, foi difícil, mas ele não desistiu. Chegando lá, nesse encontro, conhece São Francisco, mas como eu disse, as ordens separadas, uma confusão toda. Na época era o Papa Honório III, né? Já tinha sido, São Francisco já tinha ido falar com o Papa Inocêncio III, depois da passar a ordem já foi o Honório III mais à frente, e aí eles tinham sido escolhidos e não viram, nem olharam para Santo Antônio. Na humildade dele, ele baixou a cabeça e continuou, não falou nada. Ele era muito de conversar, de falar, e um dos sacerdotes dali, ele ficou muito sensibilizado com a humildade daquele homem. Ele disse, eu vou ajudá-lo, vou mandar ele para Spoleto, depois dali ele vai para Pádua, porque Pádua está precisando. Pádua naquela época tinha cerca de 15.000 habitantes, era pequenininha. E foi um estouro, né? Porque ele já falava francês, já tinha ido para a França, já tinha estudado teologia. Ele abria a boca,
Ninguém mais falava nada, só o ouvia. E aí, ele chegando em Pádua, ele começou a se destacar e foi vindo um milagre atrás do outro. Temos hoje, até presenciou, inclusive de Pádua mesmo, a canonização de São Francisco, porque aí o Papa teve que ir até Assis para abençoar a primeira pedra a ser colocada na Basílica de São Francisco, né? A canonização teve do santo, e aí ele continuou seguindo os exemplos franciscanos e pregando, ensinando teologia também em Pádua e exercendo os milagres. 53 milagres foram atribuídos a Santo Antônio na Catedral de Spoleto, que é onde ele foi canonizado, né? Que foi dia 30 de maio, o Papa Gregório IX o nomina Santo Antônio. Santo Antônio, 1232. Ele faleceu em 1231, menos de um ano ele foi canonizado. Então, o santo da história, com esses milagres, que quando nós formos, se um dia vocês puderem ir comigo, né? Quem sabe eu posso conduzi-los e levar dentro da Basílica, onde está o corpo do santo, lá em Pádua, onde está a língua incorrupta, que 720 anos depois a exumação do corpo, estava o esqueleto, e aí a língua incorrupta, a mandíbula, as cordas vocais incorruptas do santo. E até hoje está lá no relicário em Pádua, e outras relíquias que tem também de alguns milagres que foram atribuídos a ele. Em volta da túmula tem 9 milagres em alto relevo em mármore de Carrara, realizado por artistas italianos desde o século XVII, né, até os dias de hoje. E ali você sente aquela espiritualidade e relembra o encontro franciscano que ele teve com São Francisco. E aí você começa a ligar os fatos, fala, não é casamenteiro, ele pode até me ajudar, que eu encontro um moço bom, que Deus coloque no meu caminho uma pessoa assim de Deus, todos nós pedimos, né? Mas ele é o santo mais importante para quando você pede alguma coisa com fé, que seja para o bem, para ajudar um irmão, para uma enfermidade. Ele fez o menino falar. Um dos milagres que foi atribuído a ele, o pai brigava com a mulher, falava, essa mulher tá grávida, esse menino não é meu, porque ele disse que ele era um comerciante, viajava muito, ficava ausente e tal. Ele disse que o filho não era dele, o filho nasceu dito e cuja cara cagada cuspida, desculpa, a cara do pai. E aí, expressões. E aí, ela ficou desesperada, porque ele odiava, toda vez que ele olhava para o menino, ele ficava com raiva do menino. A mãe, né, a esposa, foi pedir Santo Antônio, pediu Antônio, Frei Antônio, ajude-me, porque meu marido vai acabar matando esse menino, dizendo que o filho não é dele. Aí, Antônio convidou, né, essa senhora convidou Antônio, né, o Frei Antônio na época, a conversar com o marido. Ele sentou, evangelizou, contando, ele já estava bem calminho. De repente o menininho entra na sala, o menininho tinha cerca de 9 meses, e aí entrou na sala com a babá, né, a babá no colo, porque digo a vocês com a babá no colo, porque tem exatamente no alto relevo, e tem quadros também que foram descritos, tem a esposa, a babá com o menino no colo, o pai e Santo Antônio. E aí ele já ficou com aquela cara de ódio, de raiva. Aí Antônio olhou para o menino e falou, em nome de Jesus, diga a ele quem é o seu pai. Aí diz que o menininho olhou para ele, papá, e apontou, papá, para o próprio pai. Então fez o menino falar. Tem muitas histórias dos santos que eu quero contar para vocês. Inclusive, como eu disse, a minha especialidade sendo santuários, peregrinações, eu vou começar a falar mais dos santos do que dos passeios em geral. E aí, você gostando, dá um like aqui no meu vídeo, inscreva-se no meu canal, aproveitando essa oportunidade. Até a próxima aí. Santo Antônio, rogai por nós.